Um choque de realidade muito importante para a vida de uma pessoa e que vai virar chavinhas na vida dela é ela entender que ela não vai viver para sempre, há um dia que ela vai para a eternidade. E quando a pessoa falece, ela deixa heranças. E outra coisa, em vida as pessoas ainda podem perder coisas muito importantes que ela nunca mais vai conseguir de volta. Esses temas e outras coisas nós vamos estudar no texto de hoje. Eu quero convidar você para ficar aqui comigo para mais uma meditação. Gênesis, no capítulo 25, possui 34 versos e 6 quadrinhos. Esse texto fala sobre o final da vida de Abraão, o sepultamento de Abraão, sobre os filhos de Abraão, sobre o início da vida conjugal de Isaac e sobre o começo da vida de Esaú e Jacó. Vamos por pontos, cada quadrinho aqui. O primeiro quadrinho fala sobre o novo casamento de Abraão. Após Abraão ter sepultado Sara, sua esposa legítima, ele viveu 3 anos em que ele passou o luto dessa perda muito grande e ele entrou num novo casamento. Não há nenhum texto da palavra de Deus contrário a um novo casamento quando uma pessoa entra na viuvez, quando o companheiro ou a companheira falece e essa pessoa continua vivendo, pois a vida termina para aquele que ficou lá no cemitério. Para aquela pessoa a vida terminou, pois ela morreu, e a vida continua para os que continuam vivos. Aqueles que voltam para casa do cemitério após o sepultamento, para aquelas pessoas a vida continua. E a vida continuou para Abraão. Abraão perdeu a Sara quando ele tinha 137 anos. E ele morreu com 175 anos. Ele teve muitos anos de vida após a Sara falecer. Ele se casou de novo com Quetura, teve 6 filhos, muitos netos, bisnetos, e a vida continuou. O primeiro quadrinho fala sobre os filhos que ele teve com essa nova esposa e a herança que ele deixou para Isaac, para os filhos da Quetura e para Ismael, o seu filho que ele teve com Agar. E nós precisamos fazer aqui uma aplicação muito oportuna sobre herança. Que herança Abraão deixou? Qual a herança que ele deixou? A Bíblia diz que para o seu filho Isaac, ele deixou toda a riqueza. Prata, ouro, camelos, cabritos, ovelhas, todas as pessoas que trabalhavam com ele, toda uma comitiva, havia muita riqueza acumulada que foi dada para Isaac e para os seus filhos com Quetura e para Ismael, ele deu presentes. E com certeza Abraão, um homem de Deus, deu presentes generosos para os seus filhos, a ponto deles entenderem que Abraão verdadeiramente era um pai generoso. Mas Abraão não deixou apenas herança material. Pobres são os pais que deixam para os filhos apenas uma herança material. Qual a herança que Abraão deixou? Ele deixou como herança para nós uma vida de fé. Abraão nos ensinou a viver pela fé e através de Abraão nós entendemos que a salvação vem pela fé. Abraão deixou para nós um legado, um ensino de vida de oração, vida de altar. Abraão deixou por herança o povo judeu. Abraão deixou por herança a linhagem para Jesus. Abraão não deixou apenas riquezas materiais, mas deixou riquezas espirituais. Aquelas riquezas materiais, elas já passaram há muito tempo, mas as riquezas espirituais, elas ainda existem, pois até hoje o cristão, ele fala que Abraão é o pai da fé. Muito felizes são os pais que podem dar para os filhos herança.
um lote, uma casa, um carro, uma faculdade, às vezes lavoura. Bem-aventurado é o pai e a mãe crentes que podem dar para os seus filhos bens materiais. Mas pobres, miseráveis, mendigos são os pais que dão para os filhos apenas bens materiais. Porque muito bem-aventurados, sábios são os pais que ensinam os seus filhos a andar na presença de Deus. Muito bem-aventurados são os pais que deixam para os filhos um legado de ensinar a ler a Bíblia e orar. Que abençoado é o filho que aprende a ser fiel nos cultos, estudos bíblicos, encontros de oração da sua igreja, e os pais deixaram para esses filhos esse legado de fidelidade. Quão felizes são os filhos que enxergam os seus pais generosamente se levantando no culto e levarem lá na frente os seus dízimos e as ofertas e entregar os dízimos e as ofertas no altar de Deus. Quão grande riqueza são os pais que dão eternidade, que ensinam o caminho espiritual para os seus filhos. Abraão deixou um caminho espiritual para Isaque. Abraão não deixou apenas materiais, mas ele deixou herança espiritual para os seus filhos. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade e com 175 ele faleceu. Andou na presença de Deus 100 anos e depois a Bíblia diz que ele faleceu, e no verso 8 do capítulo 25 diz: e foi reunido ao seu povo. Eu quero colocar junto com esse texto o segundo quadrinho aqui do nosso texto, que vai do verso 12 ao verso 18. E esse texto aqui fala de Ismael. Ismael, filho legítimo também de Abraão, mas com Agar, a serva. E eu sempre digo que Ismael foi o filho da pressa, o filho da precipitação. Deus não havia ordenado algo sobre esse filho, e Abraão se precipitou e nasceu Ismael. Ismael também recebeu herança. Ismael também se tornou um homem próspero, fértil, teve 12 filhos, pai de 12 nações árabes, povos árabes. E o texto no verso 17 diz: e os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. E morreu e foi reunido ao seu povo. Da mesma forma, a Bíblia também fala de Abraão: e morreu e foi reunido ao seu povo. É lógico que esse texto não fala de união de corpos numa tumba. Esse texto aqui tem um foco espiritual, ele fala de eternidade. Quem é o povo de Ismael? Lá no capítulo 16, verso 12, o anjo lá junto ao poço fala para Agar, quando ela estava grávida de Ismael, e ele diz: você está grávida de um menino, ele se chamará Ismael, a sua mão será contra todos e todos serão contra ele, e ele será como um jumento selvagem. Então quem é o povo de Ismael? São todos aqueles que são como um jumento selvagem, indomáveis, não se deixam tratar, pessoas intratáveis, duras. E na Bíblia só tem apresentado dois povos: o povo de Deus e o povo duro, o povo que é descendente de Caim, de Ismael, o povo que não se arrepende diante da presença de Deus. Quem é o povo de Ismael? Um povo que não anda na presença de Deus. Logo nós comparamos também com a vida de Abraão. Abraão andou na presença de Deus 100 anos. E nós perguntamos: quem é o povo de Abraão? E foi reunido ao seu povo. Quem é o povo de Abraão? Abraão é o pai da fé. Então quem é o povo de Abraão? Todos aqueles que andam pela fé, vivem pela fé, se relacionam com Deus. Quem é o povo de Abraão? Adão, Eva, Abel, Sete, Metusalém, Enoque, Noé. Lá no começo de Gênesis, entre Sete e Noé,
existem 10 gerações que serviram a Deus. Esses são o povo de Abraão e foi juntado ao seu povo. O Abraão não apenas morreu, pois aqueles que morem em Cristo não morem, mas vão descansar. Então, o texto do capítulo 25 fala sobre os filhos de Abraão com Quetura, fala sobre os filhos de Abraão, ou o filho de Abraão com Agar, que é Ismael, e também vai falar sobre o descendente de Abraão, o Isaque, que é filho de Abraão com a Sara. E o texto vai começar a falar no terceiro quadrinho, do verso 19 ao verso 26, sobre o começo do casamento de Isaque e Rebeca. E a Bíblia fala que Rebeca era estéril. Olha que interessante. O Abraão orou ao Senhor, durante 25 anos esperou, até ele ter o seu filho prometido, o Isaque. Aqui nesse texto, o Isaque vai orar 20 anos para que Deus o abençoasse com filhos. 20 anos de perseverança, paciência e oração. Viu como é importante um filho aprender com o pai, aprender a orar? A importância disso? Isaque, quando chegou na casa dele, bateu a porta da sua casa, a esterilidade, ele sabia o que fazer. Quando um filho aprende a orar, ele sabe o que fazer no dia da emergência. Isaque orou, pois aprendeu com o seu pai a se relacionar com Deus. Orou e Deus respondeu. E Rebeca concebeu. A Bíblia diz que ela concebeu de gêmeos. E ela teve uma gestação muito difícil, uma gestação de muita angústia. Esses dois lutavam dentro do seu ventre. Luta, havia batalha, havia guerra dentro de um ventre, dentro de um útero. E essa mulher chega a uma angústia tão profunda e tão séria, que ela orou para Deus dizendo: eu não sei por que eu ainda estou vivo, tenho vontade de morrer. Ela também orou, e ela aprendeu a orar com o seu marido. O Isaque aprendeu a orar com o seu pai, a Rebeca aprendeu a orar com o marido. Aonde há pessoas que oram, consequentemente ao redor, outros vão começar a orar e se relacionar com Deus. Rebeca orou e Deus lhe deu o diagnóstico, Deus lhe deu a visão, o entendimento do que estava acontecendo. Havia 2 meninos no seu ventre, os dois seriam 2 nações diferentes, 2 povos diferentes, e havia para sempre batalha entre eles. E quando eles nasceram, nasceu o primeiro, Esaú. O menino nasceu cheio de pelos, peludo, pelos ruivos, vermelhos, e passou a se chamar Esaú, o vermelho. Logo depois nasceu Jacó, e Jacó veio com a mão grudada no calcanhar de Esaú, demonstrando que Jacó queria ser o primeiro. No verso 27 ao verso 34, nós temos aqui o último quadro desse texto. O verso 27 demonstra que esses 2 meninos cresceram saudáveis, mas eles eram diferentes, temperamento diferente, personalidade diferente, vontades diferentes. O Jacó se torna um menino pacato, tranquilo, habitava em tendas, criava ovelhas, fazia plantios, e o irmão, o Esaú, um homem sanguíneo, agitado, colérico, tornou-se perito caçador. E o caçador, nessa época da vida, nesse período da história, ele precisava realmente ser alguém que corria, que ia atrás da caça, e não podia ser alguém pacato. Os filhos de uma casa, naturalmente, não são iguais. Podem nascer do mesmo pai, da mesma mãe, mas filhos não são iguais. Um era tranquilo e o outro era agitado. Os meninos cresceram, se desenvolveram, um se tornou caçador e o outro plantador. E o desfecho dos versos aqui, no final do capítulo 25, fala
que um dia o Esaú volta da sua caçada com muita fome, esmorecendo, quase morrendo de fome e de sede, e o seu irmão Jacó está ali na sua tenda fazendo um cozido, fazendo o almoço para o seu dia. E o Esaú chega com tanta fome, ele pede um prato de comida. E o Jacó diz: eu posso te dar um prato de comida, mas com uma condição, que você passe para mim a tua primogenitura. E não só isso, mas que você faça um juramento, no verso 32 e 33, que você faça um juramento que para mim, que vai ser para mim essa tua primogenitura. E a primogenitura era quando o pai passava para o filho todos os direitos, todas as autoridades espirituais. Quando o pai Isaac colocaria a mão sobre a cabeça do Esaú e passaria a autoridade espiritual para o filho. Em segundo lugar, a primogenitura era direito de ganhar em dobro a herança. O filho mais velho ganhava 2 vezes mais a herança do que o mais novo, e o filho mais velho ficava morando aonde o pai estava estabelecido, e o filho mais novo teria que se retirar para um outro lugar e começar a sua vida num lugar diferente, lugar estranho. E o Esaú não valorizava o seu direito de primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que ele comeu e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Agora, quando nós trazemos essa aplicação para dentro do cristianismo, o que aconteceu? O Esaú trocou o seu direito de primogenitura por algo passageiro, por algo que ele voltaria a ter fome de novo. Trocar a primogenitura por um prato de lentilhas significa trocar, negociar o eterno pelo passageiro. Vamos entender isso de uma forma mais simples e mais objetiva. Quando nós vamos para a carta aos Hebreus, estava acontecendo ali algo. Logo após a ressurreição de Jesus, muitíssimos judeus se converteram ao cristianismo, se tornando cristãos. E quando veio a perseguição de Estevão, os sacerdotes judaicos que ministravam nas sinagogas judaicas foram atrás dessas pessoas que outrora eram ou foram convertidas ao cristianismo e colocaram pressão, pressionaram elas para que elas voltassem para o judaísmo. E uma das coisas que essas famílias precisavam fazer, uma das condições, era quando eles voltassem para o judaísmo, diante da comunidade, diante de um culto público, eles tinham que negar Jesus. Então, em Hebreus 12, verso 16, o texto diz assim: nem haja algum entre vós impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Dentro do cristianismo, primogenitura é salvação. A salvação não é um direito adquirido por nós. Quem comprou e adquiriu a salvação é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o primogênito. Ele é o primogênito e ele é o unigênito. E ele pagou a nossa conta com Deus. Ele adquiriu, ele comprou para cada ser humano um direito de primogenitura, o direito de salvação. E esse direito de primogenitura a pessoa recebe no dia da conversão, no dia que ela se dobra a Jesus Cristo, ela recebe a primogenitura. E uma pessoa pode vender a sua primogenitura? Claro que pode. Olha o que Judas fez. Vendeu a primogenitura por 30 moedas de prata. E outras pessoas na Bíblia que trocaram a salvação, trocaram a eternidade por coisas passageiras. É quando as pessoas trocam a salvação por dinheiro, trocam a salvação por um casamento, trocam a salvação pela família,
trocam a salvação, fazem uma negociata, desprezando a eternidade e colocando na sua vida em evidência aquilo que é apenas passageiro. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, ministre você por meio dessa palavra. Eu desejo que Deus mova você para você entender o que é lentilha, o que é um prato de comida na sua vida que pode fazer você vender a sua primogenitura. E eu desejo que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.